Olá, estudante, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o resumo, a justificativa e a introdução do seu projeto de pesquisa ou do seu texto acadêmico como um todo, né? Para a gente perceber as estruturas, o que é importante, o que define cada um desses itens. Isso vai fazer com que você tenha aí uma espécie de know-how sobre como, não é, produzir esses trabalhos acadêmicos, né? Ter os recursos mínimos, né, para a produção desse material. Então vamos ver basicamente o que cada um deles, né, pressupõe, o que cada um deles quer trazer para a gente como um texto que comunica algo, né, que expõe uma ideia, que expõe uma perspectiva a ser realizada no caso de um projeto, ou então algo que já foi construído no caso da exposição do resultado, né, quando você quer demonstrar no seu trabalho de conclusão de curso, no seu artigo, né, aquilo que já está feito, né. Bom, vamos entender o resumo aqui primeiro. O resumo ele tem uma estrutura básica, né? Uma forma de ser e estar que no próprio texto de um projeto, no próprio texto de um artigo ou na própria configuração do seu trabalho de conclusão de curso, isso também se extrapola para mestrados, né? Para tese de doutorado. O resumo ele segue a mesma lógica, né? Ele segue a mesma estrutura. O que vai diferenciar em cada um desses instrumentos são as limitações de palavras, né? Uns vão ter mais, outros vão ter menos, uns vão ter de 250 até 400 e tantas palavras, às vezes tese de doutorado, o resumo é mais amplo, né? Mas enfim, a estrutura é essa, tá? Qual seria essa estrutura? Contextualização, objetivo, metodologia e resultados. Basicamente, nós temos que nos atentar para esses itens que são fundamentais para construir um bom resumo, porque um resumo ele serve sim como um cartão de visita, né? Ele serve como uma apresentação primeira, não é? Condensada, sintetizada do trabalho que você desenvolveu ou da ideia que você está propondo para desenvolver no caso de um projeto. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, a contextualização é você trazer uma espécie, em uma linha, duas linhas, uma espécie de posicionamento do leitor sobre a conjuntura geral do tema que você está pesquisando, né? Do tema que você está apresentando. Olha, está acontecendo alguma coisa no mundo. Então, por isso, eu posso trazer para você agora o meu objetivo, que é aquilo que eu quero efetivamente fazer com o meu trabalho, não é? Depois do objetivo, eu vou colocar como que eu fiz a pesquisa, a metodologia. E depois de apresentar como que eu fiz a pesquisa, eu vou trazer o resultado dela efetivamente, não é? Ou seja, fazer um resumo de uma pesquisa científica, fazer um resumo de uma obra, né, que você apresenta como pesquisa, sendo ela um projeto ou então, de fato, né, a finalização dessa pesquisa é contextualizar, definir o objetivo, trazer a metodologia e os resultados, né? Por fim, geralmente embaixo do resumo vem as palavras-chave. Elas são geralmente posicionadas também de 3 a 5 palavras-chave. E tem uma situação que é muito interessante hoje, né? Com os mecanismos de buscas na internet, né, nos repositórios, nas diferentes empresas aí como o Google, né, que traz aí motores de buscas para os trabalhos acadêmicos. É muito interessante que as palavras-chave elas não façam uma repetição do título do projeto ou da pesquisa. Por quê? Porque o seu título vai definir e apresentar para nós, né, a centralidade da ideia daquele material. Depois as palavras-chave ali, elas têm que expressar também situações que tragam, não é, o que é central no trabalho, mas não repetindo as mesmas informações do título, porque senão você limita a procura, né? Você limita esses motores, as pessoas, além de entenderem, né, posicionarem com mais expressões o que é o seu trabalho, você limita essa divulgação científica. Então, nas palavras-chave, é interessante sempre procurar não repetir as mesmas palavras que estão no título e colocar de 3 a 5, a depender dos critérios que as instituições, que as revistas, né, vão adotar para isso. E aí eu trago aqui para gente um resumo para a gente entender isso, né? Um resumo para a gente pensar isso de forma conjunta aqui. Se vocês olharem para esse resumo, vocês vão perceber que ele possui essa estrutura que eu comentei com vocês. Olha, nesse início, ele vai dizer assim, olha, as alterações ambientais globais têm se colocado como pauta de inúmeras políticas,
econômicas, culturais, sociais em diferentes países do mundo, sendo refletidas nas perspectivas educacionais. Esse resumo contextualizou a situação, olha, as alterações globais que têm sido colocadas aí, têm se refletido, né, em diversos aspectos dentro das políticas culturais, econômicas, nas dimensões sociais e também na educação. E aí, dessa forma, esse trabalho vai, então, apontar um cenário de concepção e prática sobre as alterações ambientais globais no ensino de geografia na EPT, na Educação Profissional e Tecnológica. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é desvelar os seguintes aspectos. Aí colocou mecanismos metodológicos, eixos analíticos sobre as alterações ambientais globais, instrumentos utilizados, tudo aquilo que era o objetivo de se levantar. Depois vem a metodologia. Ó. Para isto, foi aplicado um questionário a docentes de uma instituição da rede federal de educação profissional e tecnológica. O questionário foi empregado para tantos docentes, tal. Obteve-se como resultado, depois da metodologia vem o resultado. Obteve-se como resultado que há um predomínio de aulas expositivas e seminários, etc. Vai aí se desmembrar nos resultados. Depois as palavras-chave, aqui são 3, e elas eram diferentes do título do trabalho. No título desse trabalho, por exemplo, tinha a palavra alterações ambientais globais, aqui nas palavras-chave não tem. Então veja, ele contextualiza, traz para nós ali os objetivos do trabalho, traz a metodologia do trabalho e depois o resultado, não é, efetivo que se obteve, né, a partir da aplicação desse passo a passo científico dessa metodologia. Essa é a estrutura direta, básica, que traz quem lê um artigo vai falar assim, olha, quem lê um projeto, quem lê um TCC, vem aqui e fala, olha, me interessei por esse trabalho. Ele chegou nesse resultado, não deixa eu ler o que está acontecendo lá, como é que ele fez efetivamente, que é onde você vai mostrar a sua pesquisa. Essa é a grande importância do resumo, esse é o ganho que se tem com o resumo. Depois, né, agora, vamos pensar a justificativa do trabalho. Né? Como é que eu justifico a minha pesquisa? Como é que eu estou escrevendo um projeto e eu quero que quem lê entenda bem a importância dela no cenário das pesquisas que se desenvolvem, né, na minha área de conhecimento. Muito bem, o que você precisa pensar quando for escrever a justificativa do seu trabalho? Você tem que tentar entender, né, e posicionar bem o que o seu trabalho traz de fato de positivo, não é? O que ele apresenta que é bacana no seu trabalho? Você fala assim, olha, o trabalho de pesquisa que eu estou desenvolvendo é legal por... E aí você vai construir um parágrafo, né, expondo isso, expondo que ele traz um aspecto interessante para a área. Né? Uma outra dimensão para pensar, para a gente ter essa construção de uma justificativa, é quais são as contribuições do trabalho? Né? Ele contribui com o quê? Pensa nas dinâmicas, nas dimensões, né, sociais, nas dimensões econômicas, ambientais, culturais, educacionais, o que você conseguir posicionar com relação àquilo que você está fazendo, né? Você tem que apresentar nessa justificativa para as pessoas entenderem, né, que de fato, olha, está sendo gasto um tempo de pesquisa, geralmente envolvendo aí instituições, né, geralmente envolvendo professores, pesquisadores que estão dando um tempo institucional, um tempo de trabalho. As pesquisas, toda pesquisa tem um tipo de custo, né? Toda pesquisa tem um risco e toda pesquisa deve apresentar também um benefício. Porque senão não se faz pesquisa, se ela não vai trazer nada, né? Se não vai ter nenhum tipo de contribuição, não faz muito sentido a gente falar em gastar dinheiro, em gastar tempo para fazer uma pesquisa que não serve para nada, né? É lógico que eu não estou aqui minimizando algumas pesquisas em detrimento de outras. Eu estou dizendo que uma pesquisa precisa ter uma justificativa. E essa justificativa, ela se posiciona a partir de entender, né, a partir da alocação das contribuições para a sociedade, para a economia, para o ambiente, para o sujeito, né, para o sujeito no sentido do sujeito social, né, para as dimensões da cultura, para a medicina, para a educação. O que ela traz para essas áreas, né? E também um aspecto que é interessante pensar quando a gente fala em justificativa é a contribuição que a tua pesquisa vai dar, está dando, né, para o próprio conhecimento. Porque muitas vezes, né, uma pesquisa muito aplicada, ela parece que é mais justificável do que uma outra que é mais básica e é mais voltada ao caráter teórico, por exemplo. E isso não é uma verdade.
né? Tem muitas pesquisas que trazem contribuição para o estado da arte, não é? Para o contexto de entendimento de uma ciência, e esse entendimento vai permitir que nós possamos realizar outras pesquisas que também possam trazer coisas, até materiais, no sentido de um aparelho telefônico, um óculos, um livro, etc., né? E pensando isso, é também a gente justificar entendendo que uma pesquisa ela tem um impacto, né? Ela tem algo que ela posiciona, algo que ela traz em algum momento para alguém, para uma situação. Então, quais são os impactos que a tua pesquisa vai gerar? O que ela vai trazer em termos de mudança? O que ela vai trazer? Alguém que pega o seu texto e lê o resultado do seu trabalho, ele vai sair dali como? Aquilo vai alterar alguma coisa ou não vai? Se vai alterar, e espera-se que sim, mesmo que minimamente, vai alterar o quê? É isso que a justificativa indica pra gente realizar quando a gente vai escrever ela. É posicionar a importância, a contribuição, os aspectos positivos, o quanto aquilo vai trazer um esclarecimento para as pesquisas já realizadas na área, não é? E como aquilo vai impactar algo, algum momento, algum contexto, algumas pessoas. Você não precisa revolucionar a sociedade ocidental com a sua pesquisa, mas ela tem que trazer uma contribuição para alguém, para um contexto em determinado momento, né? E depois vem a introdução. E a introdução tem um aspecto muito, muito, muito interessante, que eu ressalto aqui. Por mais que nós chamemos ela de introdução, ela é a última parte que a gente faz no trabalho. E essa é uma indicação que eu dou para os meus alunos sempre. Escrevam a introdução por último, por último. Não façam ela primeiro. Não comecem escrevendo a introdução para depois fazer o trabalho. Por quê? Porque o caminhar da pesquisa, ele é também um processo de investigação, não é? Em muitos lugares, né, da língua portuguesa, a gente fala de investigação científica, ao invés de falar de pesquisa científica. E investigação, para nós, traz essa ideia mesmo de que nós estamos procurando alguma coisa a partir de um processo metodológico, né? A partir de um encaminhamento metodológico. Então, nesse sentido de pensar que ela é uma investigação, muitas coisas você pode reposicionar, você pode readequar, reenquadrar daquela ideia inicial que você teve. Às vezes você tinha o interesse, por exemplo, de aplicar um questionário com um grupo, e aí no desenvolvimento da pesquisa fica melhor você não aplicar esse questionário, você usar uma outra abordagem, por exemplo. Construir um grupo focal, de repente. E aí você já escreveu sua introdução e lá você colocou tudo o que você queria fazer e pretendia. Mas você depois precisou dar um outro encaminhamento, que é super natural nas pesquisas, né? Um projeto ele também se ajusta conforme a pesquisa anda, sobretudo nas áreas, por exemplo, das ciências humanas, da educação, etc. Veja, aí você já escreveu a introdução. Por várias vezes eu já vi bancas, por várias vezes eu já li projetos que você começa a ler a introdução, você vai dimensionando ela, quando você vai ler o trabalho depois, tem um monte de coisa que está incongruente, que não está funcionando ali. Por quê? Porque começou escrevendo pela introdução. Ou seja, construa primeiro os seus objetivos, né? O objetivo geral, os objetivos específicos, justifique a sua pesquisa, construa os aspectos metodológicos, né? Elabore o caminhar metodológico, na sua definição de método, o seu cronograma, os resultados esperados, né? Delimite isso. Depois de delimitar isso no seu projeto, você vai e constrói a introdução. Você vai e introduz ao leitor aquilo que você efetivamente traz de construído do seu trabalho. Não aquilo que você esperava construir e depois foi fazendo, aí mudou coisas, mas aí o tempo vai passando, os prazos vão apertando, né? A academia tem disso, de cobrar os prazos, né, muito rápidos, né? A gente tem que fazer TCCs em 6 meses, às vezes menos, mestrados em 2 anos, 1 ano e meio, doutorados em 3 anos, né? Especializações em 1 ano, 6 meses, escrever o texto, e aí você não tem muito tempo de ficar voltando, né? Então, faça por etapas e construa essas etapas de modo que a introdução fique por último e você de fato apresente para o leitor o que você fez, né? E aqui eu trago como algumas características da introdução algo que é significativo, né? Por exemplo, apresentar o tema, né? Quem está lendo, ele lê o seu objetivo, ele lê o seu resumo, que é aquele espécie de cartão de visita. Agora, na introdução, você vai poder, de fato, apresentar
com clareza aquilo, né? Então apresenta o tema, né? Contextualiza esse tema, demonstra ali na introdução, né? Em 2 parágrafos que ele é relevante, não é? Aquilo que você traz que salta aos olhos das pessoas. Exponha o objetivo na introdução, o que você quer fazer de fato. É preciso estar ali. Sinalize a metodologia. Depois lá na frente você pode criar um tópico, né? Num projeto você deve, e num resultado final também, criar um tópico expondo, né, os aspectos metodológicos, você vai explicar item por item. Na introdução, você pode sinalizar essa metodologia, porque o leitor já está começando a perceber e a se introduzir, né, no seu trabalho. E depois, você descreve cada item que tem no seu trabalho, porque a gente vai desmembrando, né, o nosso trabalho em subitens, né? Eu introduzo, apresento minhas justificativas, meus objetivos, né, a metodologia. Aí depois eu quero apresentar uma discussão sobre um determinado tema, para eu poder fazer depois a minha, né, a vinculação entre os autores que estavam pesquisando, o que eu encontrei e o que eu posso observar. E a gente vai desmembrando isso em itens na pesquisa, né? Então você, na introdução, depois de apresentar o tema, demonstrar a relevância, expor o objetivo, sinalizar a metodologia, você descreve e apresenta, né, para esse leitor cada item do seu trabalho, de modo que aquilo fique de fato funcionando como uma introdução ao que vai ser apresentado dali para frente. Dessa maneira, a gente consegue construir um bom projeto, um bom texto, né? Construir um bom TCC, uma boa dissertação, uma boa tese, vinculando nessas estruturas para o trabalho. Espero ter contribuído com você, com as diferentes formas de aprendizado, e fico sempre à disposição.